Vamos meditar agora o número 1717 do diário. Faustina escreve: Hoje conversei com o Senhor, que me disse: Existem almas pelas quais nada posso fazer. São as almas que observam incessantemente os outros e não sabem o que se passa em seu próprio interior. Falam incessantemente dos outros até na hora do silêncio estrito, que é destinado ao diálogo comigo. Pobres almas, não ouvem as minhas palavras. Seu interior permanece vazio. Não me procuram no interior do próprio coração, mas na tagarelice, onde nunca estou. Sentem o seu vazio e, no entanto, não reconhecem a própria culpa. E as almas em que eu reino em toda a plenitude são para elas um contínuo remorso da consciência. Em vez de se corrigirem, o coração delas enche-se de inveja e, não voltando à razão, se afundam cada vez mais. O coração, até agora invejoso, começa a odiar e, já aproximas do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Esse é um alerta muito grande para nós hoje, algo muito sério que Jesus misericordioso revela a Santa Faustina. Existem almas pelas quais nada posso fazer. Se alguém então te perguntar, agora você sabe dizer: existe almas pelas quais Deus não pode fazer nada? Sim, mas por quê? Porque Ele não é poderoso? Deus é todo-poderoso, onipotente, mas Ele mesmo nos esclarece. As almas pelas quais eu não posso fazer nada são as almas que observam incessantemente os outros e não sabem o que se passa no seu próprio interior. Que nós tenhamos agora muito mais cuidado. Porque com certeza você pode ter lembrado de alguém, mas Deus está falando com você, comigo. Será que nós não estamos falando incessantemente dos outros? Até mesmo na hora que é reservada para Deus, que é o momento da nossa oração? Talvez até durante a oração nós estejamos falando dos outros para Deus e não nos revendo, e não revendo o nosso interior. Como Ele mesmo diz, falam incessantemente dos outros até na hora do silêncio estrito, que é destinado ao diálogo comigo. Pobres almas, não ouvem as minhas palavras. Seu interior permanece vazio. Não me procuram no interior do próprio coração, mas na tagarelice, onde nunca estou. Tenhamos cuidado com as nossas conversas. Renunciemos, deixemos de lado as tagarelices. Que nós possamos nos rever. Será que não estamos falando demais? Existem pessoas que não conseguem silenciar. Existem pessoas que não conseguem calar. Tem necessidade constante de falar. São verdadeiramente tagarelas. E em outro momento Jesus já disse: as almas tagarelas não entrarão no céu. Que eu e você possamos buscar mais a interiorização. Buscar sair do barulho, da agitação e estar a sós com Deus. Mas para que estar a sós com Deus? Para falar dos problemas? Para reclamar dos outros? Não. Este momento de oração, de comunhão com Deus, é para nós revermos a nossa consciência, o nosso coração, como nós estamos. Não podemos ficar no vazio, mas precisamos constantemente olhar o nosso coração, o nosso interior. E Jesus ainda diz: sentem o seu vazio e, no entanto, não reconhecem a própria culpa. E as almas em que eu reino em toda a plenitude são para elas um contínuo remorso de consciência. Em vez de se corrigirem, o coração delas enche-se de inveja e, não voltando à razão, se afundam cada vez mais. O coração, até agora invejoso, começa a odiar. Que nós possamos nos rever. Será que nosso coração não está invejoso?
Será que o nosso coração já não está odiando alguém? Que possamos nos libertar hoje, em nome de Jesus, de todas essas prisões. E que possamos reconhecer as nossas culpas. Reconhecer que estamos vazios e precisamos nos preencher de Deus, do Espírito Santo. E Jesus termina dizendo: e já próximas do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Deus tem dons para cada um de nós. Não precisamos invejar o dom do outro, mas tomar posse do dom que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Que Deus nos livre hoje, nos liberte de todo vazio interior, de toda tagarelice, de invejar o outro, de se comparar com o outro, mas reconhecer em nós que somos pecadores, somos limitados, mas ao mesmo tempo Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá também os seus dons.